Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e hoje nós vamos para o segundo vídeo aqui dessa playlist em que a gente fala de viagem, de sonho de uma mãe de criança autista, de ativismo, né, de visibilidade aí para o autismo, né, e desenvolvimento de uma criança autista, do Yuri, de 6 anos, certo? Então, esse é o segundo vídeo, tá? Essa playlist se chama Aventura Autista, rumo à Patagônia de carro. Sim, Patagônia. Eu expliquei no primeiro vídeo que eu já fui em 2011, né? Assista o primeiro vídeo para dar sempre continuidade aí, né? Eu fui em 2011 para Patagônia, só que não fui para Patagônia chilena. Era o destino, porém, né? Não cheguei até a Patagônia chilena e chegamos até a Patagônia argentina. Foi de carro também. E nessa época, claro, obviamente não tinha o Yuri, não tinha a Júlia, minha filha ainda. E só que hoje o meu sonho é voltar lá. E voltar lá com o meu filho Yuri, né? E levar a Júlia também. Porém, a Júlia já está muito preocupada, achando que é muito tempo para ela ficar longe das aulas. E realmente é, né? Porém, vamos ver o que acontece aí ao longo do caminho, né? O ideal mesmo seria que alguém que pudesse dirigir fosse também, né? Não só eu e as crianças, né? Enfim, ou só eu e o Yuri, né? Mas isso é para 2026. Nós temos um ano aí pela frente. Agora é o momento de cocriar, é o momento de sonhar, é o momento de planejar essa viagem, certo? Então vamos lá, embarque conosco nessa jornada, tá? Então vamos lá, vamos planejar uma viagem inesquecível de Itajaí, Santa Catarina, até a Patagônia chilena, passando pelo Uruguai, Argentina, com o objetivo especial a conscientização, né, sobre o autismo e o desenvolvimento do Yuri, um menino autista de 6 anos. Claro, obviamente que isso também com o objetivo é realizar um sonho de uma mãe aqui, né? Prepare-se para descobrir como transformar este sonho em realidade. Bom, gente, vocês devem ter reparado aí, né, que eu tô com o meu chalezinho aqui, minha mantinha, que eu comprei lá no Uruguai, lá em 2011, quando eu estive lá, certo? E eu vim com ele, depois eu até vou mostrar uma foto minha, vou ver se eu consigo colocar aqui na edição do vídeo, tá? Que já tô aqui colocando pecinhas, né, de cocriação desse sonho, né? Eu não sei se você acredita nisso, né, você que está me escutando, mas todo sonho, ele precisa de um planejamento. As pessoas falam planejamento, as pessoas falam uma cocriação, até uma gestação, né? Gestar esse sonho. E é isso que eu tô fazendo aqui nesses vídeos, enquanto eu estou planejando, tá? E mostrando aqui para vocês, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar, ó, sobre a primeira questão. São vários pontos aqui. Um jeito certo de viajar, né? Então, a aventura começa no planejamento, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. O que mais? Primeiro passo, né? Comece a pesquisar hoje mesmo. Isso a gente já tá fazendo, tá? Documentação que levar na mala, e assim por diante, né? Segurança, roteiro detalhado, roteiros e assim por diante. Alimentação, hospedagem. Então, a viagem é em abril de 2026, ou seja, falta um ano ainda, tá bom? Falta um ano. E eu tô aqui planejando e colocando tudo aqui em vídeo, mostrando para vocês, mas também serve como um diário de planejamento para mim, tá? No vídeo anterior, eu falei sobre vários assuntos, entre eles sobre os gastos, o que me abriu a cabeça, né, para pensar fazer um planejamento financeiro maior, certo? Eu falo também que eu vou buscar recursos, né? Porque precisa ter recursos para uma viagem dessas, né? Não basta planejar, não basta também cuidar da segurança e tudo mais, quando a gente sabe que precisa ter, levantar um bom dinheiro aí, né, para isso. Então, através do meu trabalho, né? Através dos e-books que eu ofereço para vocês, para desenvolver suas crianças, né? Se alguém quiser financiar a viagem, ajudar aí através de vaquinha ou doação também, tá? Será bem-vindo, né? Mas principalmente assim, ó, eu pretendo vender meus cursos, né? E vender meus cursos, não, desculpa, eu não tenho nenhum curso no momento. Vender aí meus e-books que eu tenho feito com tanto amor e carinho para vocês, certo? E assim receber mais dinheiros aí para poder financiar essa viagem, né? Então, quem sabe, né? Tudo isso é possível sim, com o tempo. Então me acompanhe lá no Instagram. Não deixe de se inscrever.
no canal, né? Dá seu like. Agora tem uma nova ferramenta aqui, né? A Hype, alguma coisa assim. Também faça isso, faça tudo que tiver que fazer, tá bom? Então, o jeito certo de viajar, a aventura começa no planejamento, importante, né? Então, vamos lá. Primeiro, uma pesquisa bem detalhada, né? Que é uma coisa que eu tenho feito, né? Então, é muitas coisas. O bom é que eu já fui lá, né? Eu já fui até lá. Então, a gente precisa se informar sobre o destino direitinho, né? Os costumes locais, as opções de hospedagem e as atividades disponíveis. Porque a gente vai passar por várias cidades. Então, não é só o destino, não é só onde a gente vai chegar, certo? Por que não é só onde a gente vai chegar, saber como é que é? Porque a viagem é longa. É uma viagem de um mês, né? De um mês todo, com uma criança pequena que vai estar com 7 anos, né? E é importante. É importante que a gente saiba por onde vai passar. É óbvio, né? Também já falei no vídeo anterior. É óbvio que não tem como dar tudo certinho. A gente tá no mês. Ah, a gente vai sair daqui 1º de abril. Ó, o dia da mentira, né? Mas não vai ser mentira. A gente vai sair daqui, por exemplo, no dia 1º de abril. E aí nós vamos rumo a Porto Alegre. Daí nós vamos dormir em Porto Alegre. Depois nós vamos sair de Porto Alegre, nós vamos a Pelotas. Depois vamos chegar no Uruguai. Então, no dia 5 do mês de abril. Não tem como ser exatamente assim, né? Toda viagem a gente precisa planejar e ter mais ou menos uma estimativa. Mas a gente sabe que eu posso cansar, né? O Yuri também vai ter várias paradas, existem várias coisas que podem acontecer no caminho, que não são coisas graves, não, a gente nunca vai pensar nisso, mas que pode vir a acontecer, que a gente atrase a viagem, ou até pode, quem sabe a gente vai adiantar essa viagem, né? Então vamos lá, planejamento financeiro, né? A gente precisa definir um orçamento realista, né? Que no vídeo anterior não era nada realista, né? Não fiz o negócio correto, não. Né? Além, muito mais que aquilo ali. Então defina um orçamento realista, né? A gente precisa pesquisar preços, né? Comparar opções para economizar dinheiro, tanto na alimentação como na hospedagem, várias coisas, né? Também falei sobre a segurança minha e do Yuri e da Júlia, né? Ela indo, ou da pessoa que for também, enfim. É importante de pensar na segurança. E segurança também custa dinheiro, né? Se a gente for pensar dessa forma. Por exemplo, um hotel melhor, né, que seja mais seguro, vai custar mais caro. Que tenha segurança, portaria, essas coisas todas. Então, essas coisas todas a gente precisa analisar, né, e pôr na ponta do lápis, né, anotar. Um roteiro flexível, também já falei no vídeo anterior, né, criar roteiros com tempo para pausas, né, imprevistos e adaptações. Lembre-se que do bem-estar do Yuri, né, a gente tem que sempre pensar no bem-estar das crianças, e lembrar que o Yuri é uma criança que é autista e é a prioridade, né? Lembrando que o Yuri adora viajar, adora estar embarcado, como eu falo, e também é uma criança que geralmente em viagens não costuma dar maiores problemas, tanto é que ele é acostumado a viajar. A gente já viajou, a gente viaja bastante, comentei também já. Então a viagem dos nossos sonhos, né, começa com um bom planejamento, cuidadoso, né, pesquisar sobre os destinos direitinho, né, que eu vou falar, vai ter uma sequência de vários vídeos que vai ser falado sobre as cidades nas quais a gente vai passar na ida. Na volta vai ser diferente. Não que a gente, para ir a gente vai mais passeandinho, para voltar a gente já vem mais num roteiro mais voltando mesmo para casa, né? Então a gente vai pesquisar, né, sobre os roteiros, definir um orçamento realista e criar um roteiro bem flexível, né? Onde a gente se prepara para os desafios do autismo também, né? E esse é o jeito certo de viajar, certo? Então, o primeiro passo, comece a pesquisar hoje mesmo. Já estou pesquisando, né? Destino, descubra os encantos de cada uma das cidades e paisagens que você irá visitar. Conheça a cultura local e as opções de lazer, né? Como eu falei para vocês, estou usando aqui um chale, uma manta, né? Bonita que eu comprei no Uruguai. Quando a gente foi, em 2011, a gente foi direto ao Rio Grande do Sul, Pelotas, dormimos lá, fomos diretão. E de Pelotas a gente foi direto para o Uruguai. Não sei dizer qual foi a cidade que a gente dormiu, né? Ou a gente ficou em Uruguaiana a primeira noite, não lembro. E depois já seguiu para Punta del Este. Que foi onde eu tirei essa foto, né? Desculpem que eu tô um pouquinho cansada hoje. Me deu 2 vezes vontade de abrir a boca aqui de sono. Então, a gente foi para Punta del Este, dormimos lá. De Punta del Este a gente foi já lá para a divisa do Uruguai com a Argentina, que é uma cidadezinha. A gente passou por Montevidéu,
Montevidéu também. Então, assim, ó, mais ou menos eu já sei que, né, que eu vou dormir ou em Porto Alegre ou em Pelotas, eu vou direto a Uruguai, daí, né, daí lá no Uruguai, ou a gente vai dormir na fronteira ali entre Uruguai entre o Brasil e Uruguai, e aí depois a gente entra no Uruguai. O Uruguai ele é muito tranquilo, né, claro que uma capital como Montevidéu acaba sendo um pouquinho mais agitada, mas eu acho muito tranquilo o Uruguai, assim, a impressão que eu tive do Uruguai é muito, muito calmo, muito tranquilo, e as hospedagens também muito legal. A travessia entre o Uruguai, agora não vou lembrar o nome da cidade, uma cidadezinha histórica que tem no Uruguai, a travessia do Uruguai para a Argentina, que fica em Buenos Aires, pelo Rio da Plata, né, o nome, não lembro, e a gente atravessa de navio, coloca o carro dentro do navio e atravessa. É muito legal. Essa cidadezinha a gente dormiu lá também, é maravilhosa, assim, um amor de cidade. Então, encontrar hotéis, né, hospedagem, encontrar hotéis, pousadas ou campings que atendam às suas necessidades e ofereçam conforto e segurança para o Yuri. Camping está fora de cogitação, talvez no Uruguai sim, mas isso é fora de cogitação, né, não é seguro, tá? Quando eu falo para o Yuri, para nós, também posso estar falando para você também, que está me escutando, né, mãe de autista, pai de autista ou não, né, que simplesmente está aqui para ver mais ou menos um roteiro, como planejar essa viagem, que é lá para a Patagônia, que é muito legal. Então, eu falo para vocês todos, não estou falando só para o Yuri ou só para mim, né? Então, eu estou mostrando aqui nesses vídeos, não só isso, né? Além de eu estar aqui por mim, né, e planejando essa viagem, fazendo um diário do planejamento, mais ou menos, né? Um acompanhamento, né? Não um diário, mas um acompanhamento dessa viagem, que, como eu falei antes, é pelo ativismo, é pela visibilidade do autismo, é pelo meu filho e é por um sonho que eu tenho, né? Então, atividades, né? Planejar atividades que estimulem os sentidos do Yuri e permitam interagir com a natureza e a cultura local. Não só o Yuri, eu também. Porque eu quero continuar me exercitando, continuar mais ou menos numa rotina, né? Chegar mais cedo nos destinos, né? Nas cidades onde a gente vai dormir, conseguir descansar, né? E sair no outro dia não tão muito cedo, ter um descanso, um sono reparador, para que as coisas fluam, né, sigam melhor aí pelo caminho, né? Então, o primeiro passo para realizar essa aventura é começar a pesquisar hoje mesmo, descobrindo os destinos, as opções de hospedagem e as atividades disponíveis. Quanto mais você souber, mais fácil será planejar a viagem dos seus sonhos. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Lá em 2011, quando a gente foi, a gente usava mapa, entende? A gente não tinha internet, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, assim, foi mais desafiador nesse sentido. Embora tenha adorado, eu fiz um diário de viagem, eu fiz um planejamento, eu tirava print pelo computador, né, na época, dos roteiros, para onde que nós ia, como é que ia ser o caminho, e colava nesse diário. Foi muito legal mesmo. Eu me diverti muito nessa viagem, foi muito maravilhoso, assim, tá bom? Então, primeiro, documentação, o que levar na mala, né? Documentos pessoais, isso parece óbvio, mas a gente tem que listar, né? A gente precisa fazer esse planejamento. Então, o RG de todos, o CPF de todos, carteira de motorista, CNH, né? E o passaporte, se necessário, mas acho que acho que não precisa não. E verificar a validade de cada um desses documentos, né? Principalmente a CNH. E documentos médicos, né? Carteirinha de plano de saúde, receituário de medicamentos controlados e laudo médico do Yuri. Então, eu tenho que preparar tudo isso. Se eu não me engano, quando eu entrar no Chile, eu vou ter que mostrar. E assim, ó, entre os países, dentro da Argentina mesmo, entre os estados lá, eu não sei se se chama estado lá na Argentina, a gente precisa, tem muitos alimentos que não podem entrar de um estado para outro. No Chile também tem isso, medicamentos também. Então precisa ter todo esse cuidado para ver o que vai poder estar transitando de um país para outro e até de um estado para outro, né? Se eu não me engano, lá dentro da Argentina, quando a gente entra na Bahia Blanca, as coisas mudam bastante. Bastante mesmo. Então, documentos do carro, CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, e o seguro do carro, e a carta verde. O que é a carta verde? Não é um passaporte, mas é assim, ó, para você transitar com o teu carro dentro de um outro país, no Mercosul, você precisa, né, ter uma carta verde, que te libera para isso. E é como se fosse um seguro. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, vamos supor que infelizmente você atropela alguém ou bate num carro
porque você tem essa carta verde, é um seguro seu, do seu carro, que tanto pode servir para você, para o seu carro, como para dentro de um outro país, entendeu? Aí eles vão pedir isso na fronteira. Não, seguro do carro, carta verde, né? A carta verde é um seguro para países do Mercosul. Segurança em primeiro lugar, né? Cuidados especiais. Revisão do carro, tudo isso eu tenho que fazer. Eu tenho um ano para fazer, então eu tenho muita coisa para fazer nesse carro, né? Por isso que eu preciso muito, muito, muito de grana, tá bom? A revisão do carro, verificar os freios, pneus, óleo, água e demais itens de segurança antes de pegar a estrada. Tem um ano para ir fazendo isso, muita coisa tem que ser feita no carro. Realmente vai uma grana no carro para começar. Então, seguro viagem, né? Contrate um seguro de viagem com cobertura médica, odontológica e de bagagem para toda a família, né? A seguradora médica tem muitas, a gente pode escolher. E direção consciente, respeitar, né, os limites de velocidade dentro de cada país e tudo mais, que são bem diferentes. E usar o cinto de segurança e evite dirigir cansado e sob efeito de álcool, muito menos, né? Minha maior preocupação é dirigir cansado, né? E também se tivesse alguém, né, para também dividir esse percurso todo, né? Não só vocês, né? Porque na verdade lá quando eu estiver em viagem, eu também vou continuar mostrando, né? Falando com vocês, principalmente no Instagram, né? Roteiro detalhado, né? Uruguai, a porta de entrada. Praticamente, né? A gente vai viajar dentro do Brasil pelo Rio Grande do Sul, né? Pega o Rio Grande do Sul e vai direto ao Uruguai. Então, a gente vai praticamente começar a viagem... né? Não, a gente vai começar a viagem aqui em Itajaí, né? Mas, enfim. Vamos lá, Montevidéu. Explorar a capital uruguaia. Eu acho que acredito que a gente vai passar a noite em Montevidéu. Explorar a capital uruguaia com seus museus, parques, a beira-mar, né? Rambla, sempre eu escrevi parques e Rambla, eu acho que eu estava tentando traduzir e escrevi errado aqui. Visite tem o mercado del Porto e experimente a culinária local. Tá, vamos lá. Não pretendo ficar muito tempo em cada cidade. Claro que eu vou escolher uma coisa para ir, né? Que seja legal para o Yuri conhecer, né? Por exemplo, a praia onde tem aquelas mãos, né? Mas tem também, muito legal, eu fui num pier, num lugar lá que tinha leão marinho, as pessoas ficavam dando comida, embora seja perigoso. Um leão marinho subiu assim enfim, subiu ali, né, junto com as pessoas, é um animal muito grande, né, dá um medo, mas o Yuri vai adorar ir lá. E tem muito, né, tem muita gaivota enorme na praia, tem muitos pássaros, muito legal, assim, eu acho que isso seria o mais legal para mostrar pro Yuri. Punta del Este, né, não, tá, em Montevidéu tem um aeroporto muito legal, né, também, que é diferentão. E a beira-mar, né? E Punta del Este, vamos lá, relaxo nas praias famosas. Em Punta del Este que eu vi o leão marinho e as focas, os pássaros. É muito legal Punta del Este, né? Relaxo nas praias famosas, como a Brava e Manza. Conheça a Casa Pueblo maravilhosa, conheço também. E o ícone da arquitetura, né? Que é um ícone da arquitetura uruguaia. Colônia del Sacramento, Colônia del Sacramento lá no Uruguai, onde eu falei que a gente pega o navio e atravessa para Buenos Aires, né? Colônia del Sacramento, encante-se com a cidade histórica, né? Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Caminhe pelas ruas de pedra, é maravilhoso mesmo. E admire os edifícios coloniais. É muito legal mesmo, principalmente à noite. Parece que você está numa cidade medieval, assim, maravilhoso. É muito legal. É engraçado como eu fui lá, imagina, eu fui lá em 2011. E eu ainda lembro, assim, das coisas, muito legal, assim, muito legal. Então, vamos lá, roteiro detalhado dentro da Argentina, que é a terra de contraste. Gente, eu tô só fazendo, assim, um resumão, porque eu tô pesquisando sobre as cidades por onde a gente vai passar, certo? Então, eu vou falar mais detalhado sobre cada uma dessas cidades no Uruguai, na Argentina e principalmente no Chile, que é nosso destino. Por quê? Porque aí eu também vou estudando sobre isso, já vou entendendo aonde que eu vou ir, se eu vou, né, como é que vai ser, certo? Então, Buenos Aires, né? Viva a intensidade da capital argentina, com seus shows e tangos, museus e bairros charmosos, como La Boca e San Telmo. Já conheço também. Então, vamos lá. A gente vai sair de Colônia del Sacramento, que eu falei, que é uma cidade charmosíssima lá e pequenininha, né? Colonial e tudo mais, histórica, né, lá no Uruguai, e vai direto para Buenos Aires, direto,
A gente vai pegar um navio de carro e tudo e vai parar lá, entendeu? Buquebus, uma coisa assim que eles chamam, tá? É claro que eu não vou pegar o Yuri e ficar em Buenos Aires batendo perna, né, com as crianças, ou andando pra lá e pra cá de carro, porque Buenos Aires, a gente que é turista, a gente já fantasia, acha que é uma cidade, que você vai lá e só tem coisa turística, mas não, é uma cidade enorme, grande, dirigir lá é um caos, pra eu dirigir lá vai ser um pouquinho difícil, então também tudo isso eu tenho que analisar, mas a minha ideia é passar dormir em Buenos Aires, obviamente, mas Buenos Aires mesmo, a gente vai correr dali, porque eu já conheço São Telmo, já conheço La Boca, conheço Buenos Aires, quando eu estive lá, né? E não é o que a gente quer fazer, não é isso que vai ser feito. Por exemplo, ficar lá com o Yuri, indo nesses lugares que são muito cheios, cheio de turista, é muito estressante para ele, não é o que ele gosta, né? O legal é pegar as estradas lá da Argentina e seguir para o destino. Então, Bariloche, né? Bariloche. Então, eu tô falando aqui de dois lugares maravilhosos, que é Buenos Aires e Bariloche, que são coisas muito diferentes. São cidades totalmente diferentes. Buenos Aires é uma loucura, é uma capital muito grande. E Bariloche não. Bariloche é pequenininho, é friozinho, é pitoresco, é cheio de pousadinhas, é muito lindo lá. Então admire as paisagens deslumbrantes. Por isso que eu vou sair de Buenos Aires correndo e vou direto para Bariloche. Que não é tão simples assim, é longe, não é tão vou lá para Bariloche. Então admire as paisagens deslumbrantes da Patagônia Argentina com os seus lagos, montanhas e florestas. Experimente o famoso chocolate da região. É tudo lindo mesmo, em Bariloche tem aquelas negócios de esqui lá e tal, não sei se lá em abril eu vou começar. O bom é que a gente tá em abril, né, então eu posso começar já a pesquisar como é que tá a temperatura lá em Bariloche, como é que tá, bom, eu sei que no Rio Grande do Sul já tá frio, eu sei que lá no Uruguai já tá friozinho, então vai começar agora a esfriar, e imagine então em Bariloche, que já é Patagônia, entende? Quando nós estivermos na Patagônia, quando nós estivermos em Bariloche, a gente já tá na Patagônia. Na pontinha da Patagônia. E o roteiro detalhado, Patagônia chilena, o grande finale, né? É onde a gente quer ir, certo? Então, o que a gente vai fazer lá? Por que ir lá? São 3 objetivos mais... são desafiantes, tá? Vamos falar disso. Mas são 3 objetivos, tá? Lá, são 3 lugares, vamos falar de lugares. Tá? Então, Torre del Painel, Puerto Varas e Punta Arenas. Sendo que tem lugares que a gente precisa ir até, talvez, quem sabe, toda a vida de avião. Tem lugares que eu vou ver muito bem, vou analisar muito bem se vale a pena ir, porque é bem perigoso para mim, para o Yuri. Depende de como vai estar lá, se vai estar... temperatura, tudo mais. Então, Torre del Painel. Contemple as imponentes torres de granito, os lagos glaciais e a fauna exuberante. Faça trilhas e admire a natureza intocada. É realmente maravilhoso. Eu já pesquisei, já olhei, já vi imagens, tudo quanto foi tipo. Puerto Varas, tá? Encante-se com a cidade à beira do lago Blanquihue. Vamos lá. Lanquihue, é uma coisa indígena, com seus vulcões e paisagens de tirar o fôlego, né, em Puerto Varas. É uma cidade, né, então vamos lá, Punta Arenas. Conheça a cidade mais austral do Chile, depois eu vou explicar para vocês o que é austral, com seus museus, monumentos e a visita para o Estreito de Magalhães. Desculpa, a vista para o Estreito de Magalhães. Então, são 3 pontos, 3 lugares que eu vou estudar lá no nosso destino. E nos próximos vídeos é sobre isso que a gente vai falar. Eu tô com sono, gente. Sabe como é que é mãe, né? Muita coisa pra fazer. E eu tô me exercitando mais. Eu tô com mais sono, tô com mais apetite. As coisas estão mudando aqui. Porque daí, tô me cuidando mais, né? Autocuidado lá em cima, né? O que é muito importante, você deve fazer também, tá? Porque a gente quer... já comento sempre que tem um vídeo aqui no canal que é sobre um estudo que um médico fez sobre a longevidade, sobre viver mais e com mais saúde, tá? Eu recomendo que você veja esse vídeo.
Porque é muito importante a gente cuidar de nós, né? A gente fala tanto, né? Que a gente quer viver bastante para os nossos filhos e acompanhá-los por muito tempo. Só que o que a gente tá fazendo para que isso aconteça, certo? Então, eu tenho feito isso e tá assim, ó, indico, tá? Eu me exercito com o meu filho, eu tô me alimentando melhor com o meu filho e a gente dorme melhor à noite. Aqui em casa as coisas estão muito melhores, assim, nesse sentido. Então, alimentação, vamos continuar falando aqui da viagem. Sobre alimentação, sabores da América do Sul, né? Então, no Uruguai, a gente experimenta famosos churrascos, que é uma delícia mesmo, com cortes de carne macia e saborosa. Não deixe de provar o doce de leite e o alfajor, Uruguai. No Uruguai, o que me chamou muita atenção é que eles têm uns lugares, assim, que tem bastante embutido, que eles chamam. Então tem... é tipo, eu não sei falar, é mortadela, é presunto, é uns queijos diferentes, umas coisas diferentes, uns pães diferentes. Então você entra naquelas casas que só vendem isso, os negócios ficam pendurados, assim, salame. Então tem umas coisas muito legal. A Argentina, né, delicia-se com as empanadas, que é maravilhoso mesmo, o bife de chouriço e o vinho Malbec. Não vou beber vinho não, mas eu tô contando o que tem lá. Experimente o mate e a bebida tradicional, que é a bebida tradicional da Argentina, né? Eu gostei muito das empanadas, que é maravilhosa, né? E o Chile, vamos lá. Saborei os frutos do mar fresco. Lá no Chile eu não fui ainda, né? Quer dizer, eu já fui no Chile. Eu fui pra capital chilena. Eu esqueci o nome da capital chilena. Eu vou ter que pesquisar. Eu já fui pro Chile em outro ano, não em 2011. Eu fui pro Chile, eu acho que o Yuri não era nascido ainda. Foi eu, minhas duas filhas, na época, e meu ex-marido e o namorado da minha filha mais velha. Vamos ver... Santiago do Chile, tá? Capital do Chile. Já fui pro Chile, né? Então já comi muitas coisas. Tem um mercado municipal lá em Santiago maravilhoso. Muita coisa. A gastronomia chilena é realmente, principalmente em Santiago, né? Eu gostei muito de Santiago. Então lá no Chile, nós não vamos estar em Santiago, nós vamos estar muito longe de Santiago, aliás, porque o Chile, ele é tipo ele é assim, um negócio de comprido. E ele não tem uma população muito pequena, que se concentra muito lá em Santiago. E na Patagônia é poucas pessoas, porque é muito gelado, né? Tem cidades também lá. Não sei se estou explicando direito. Então, no Chile, saboreie os frutos do mar fresco. Gente, desculpe. Hoje eu tô gravando muito tarde, porque eu tô muito... me deu uma vontade de gravar, e eu vim gravar, mas tá muito tarde, sabe? Já é passado de 9 horas, e eu durmo 9 horas. Então, Chile, saboreie os frutos do mar fresco como a centola e o salmão, tá? Então, experimente o pastel de chocô e o vinho Carmenere. Não lembro, eu lembro de comer bastante frutos do mar lá em Santiago, mas não... E fruta, umas frutas gostosas diferentes, né? Então, assim, falando de alimentação, por quê? Porque a gente precisa comer, né? Principalmente o Yuri. E a alimentação dele não é que seja restrita. Ele come, mas é que assim, tem que ter um arroz, tem que ter batata, tem que ter um macarrão. São comidas assim, é uma comida muito mais simples, entende? Ele gosta bastante de peixe, mas tem que ser frito, empanado, essas coisas. Então precisa pensar tudo isso. Então hospedagem acessível, encontre o seu lugar. Então vamos falar de hotéis econômicos, também é uma outra pesquisa, também é um outro planejamento, precisa ver isso com certeza. Então pesquisar hotéis com bom custo-benefício, que ofereçam conforto e segurança para toda a família, reserve com antecedência para garantir os melhores preços. Lembrando que essa antecedência vai ser durante a viagem mesmo, tipo, eu vou estar num lugar, eu já vou planejar a próxima viagem. E pode ser pelo Booking, pode ser, sabe? Porque... da outra viagem eu já fazia pelo Booking. Então imagine que lá em 2011 eu já usava o Booking. Já usava.
É muito antigo o meu booking, assim. Então, pousadas charmosas, né? Optem por pousada... Aí é óbvio, né, que eu quero ficar na pousada charmosa. Então, optar por pousadas com ambientes acolhedor e familiar que ofereçam café da manhã e outras comodidades, né? Escolha aquelas com espaços abertos e seguro para o Yuri. Como eu falei antes, quanto mais comodidade, quanto mais conforto, quanto mais charmosa for o lugar, um pouco mais caro vai ser. Não necessariamente vai ser, mas a gente precisa priorizar algumas coisas, como a segurança, por exemplo. Então vamos falar sobre atividades inesquecíveis, né, durante essa viagem e a diversão que o Yuri precisa, que a sua criança autista precisaria, né, nessa viagem também. Então parques naturais, museus interativos e praias calmas, né. Então explorar a natureza exuberante com trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes permite que o Yuri corra, brinque e se conecte com a natureza, é importante, né. Vou tentar fazer minimamente o máximo que eu puder para isso. Então visitar algum museu e... Tem o Museu do Dinossauro, só que é na Argentina. E a gente vai passar por ele. Visitar museus que ofereçam atividades interativas e sensoriais que estimulem a curiosidade e o aprendizado do Yuri. Praias calmas, relaxar em praias, que daí isso vai ser mais, acho que no Uruguai mesmo. Calmas e rasas, onde o Yuri possa brincar na areia e se refrescar no mar com segurança. Não tem como se refrescar no mar, porque é bem frio lá no Uruguai. Transporte e deslocamento entre as cidades. Como eu falei antes, lá no Chile, na Patagônia chilena, tem uns transportes diferentes, eu já ouvi falar. Por exemplo, eu não posso pegar um carro e me aventurar por lá. Porque tem as estradas congeladas, não é bem assim, né? Não é bem assim, ficar andando sobre aqueles destinos que eu falei, que a gente quer ir e tal, não é tão simples. Então, até não é nem seguro. Então, tem pequenos aviões que levam a gente para os lugares também. Espero que esse vídeo dê certo, né? Que vocês gostem. Então, a gente vai de carro próprio, né? Então, a gente já tem o carro, a gente pode ir quando quiser para alguns passeios e fazer pausas, né? E desvios no caminho, ideal para famílias com segurança. Mas como eu falei, a gente vai usar o carro e vai ir para alguns lugares, mas não vai ser todos, porque é bem mais cômodo. Uma opção que é econômica são as empresas de ônibus e fazer uma rota mais simplificada, né? Principalmente entre cidades, né? E o conforto e segurança, que é aquela coisa que eu falei, a gente não sabe muito bem como é que funciona. E dependendo do lugar, que é longe, a gente eu falei daqueles destinos ali na Patagônia que eu quero ir, né, Torre del Painel e tudo mais, só que às vezes, do ponto onde a gente está até esse lugar, são 8 horas de viagem. Aí se a gente vai com um avião pequeno, é outra história, é diferente. Então a forma mais rápida de deslocamento entre as distâncias ideal tem que, às vezes, né, ir de avião. Então tem mais isso. Bom. Comunicação, superando as barreiras linguísticas, né? Vamos falar do Yuri, né? Aplicativo de tradução. Também vou falar do Yuri depois. Aplicativo de tradução, né? Que lá eles falam espanhol, inglês. Diferente. O negócio pega, né? Quando a gente esteve em Santiago, foi bem complicado, Santiago. Lá em 2011, quando foi só eu e meu ex-marido, né, que é o pai do Yuri e da Júlia, quando a gente foi, que a gente nem tinha filho, foi só nós dois, foi mais simples. Ele falava espanhol, ele fala espanhol e alguma coisa de inglês. Eu não falo, né? Então a gente precisa de aplicativo de tradução. Por isso também que seria bom eu ter alguém comigo, né? Aprender algumas palavras simples, né? Isso é importante, né? Aprender algumas expressões básicas em espanhol, como olá, gracias, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Tá? Linguagem corporal, né? Usar a linguagem corporal para fazer isso, a gente sabe, né? Corporal para fazer entender como gestos, expressões faciais e desejos, e assim por diante. E aí vai ter cuidados, né, com a saúde. Vamos falar sobre isso agora. Então, a saúde, cuidados essenciais durante a viagem. Então, a gente precisa ver as vacinas que precisam ser feitas, como eu já tinha falado antes, sobre os medicamentos do Yuri, principalmente, e o que a gente pode vir a precisar na viagem, e alimentação. Então, vamos lá, vacinação. Verificar se você, o Yuri e as pessoas que vão também, né, estão com as vacinas em dia, e se há alguma vacina recomendada para destinos que irá visitar. Então, não lembro se a gente precisou fazer vacinas, não. Provavelmente sim. Remédio. Leve uma farmácia completa com medicamentos que o Yuri usa regularmente, além de analgésicos, antitérmicos,
e assim, e antissépticos, né? Coisas que pode vir a acontecer no caminho, né? Lembrando que existem aquelas questões que às vezes a gente pode perder no meio do caminho alguma coisa, no sentido que de um estado para outro dentro dos países existem umas legislações lá referente a medicamento. Mas o do Yuri com a prescrição médica, tudo certinho, não vai ter problema. Então vamos falar da alimentação também. Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada. Evite alimentos crus ou mal cozidos e beba bastante água no caminho, bastante água, para se manter hidratado. E aí vamos falar de dinheiro, né? Como levar e usar dinheiro. Então você sabe. Se você não sabe, você vai saber agora. Quando você vai para outro país, você não vai pegar o seu cartão de crédito e de débito, simplesmente ir para outro país e usar ele como se não houvesse que fazer alguma coisa. Então você precisa falar com o seu banco, o seu gerente, para ver como é que vai funcionar isso, para liberar lá os paranauê deles lá, entendeu? Então, o cartão de crédito, o cartão de débito e dinheiro em espécie. Precisa ter dinheiro em espécie também, tá? Porque simplesmente vai ter lugares em que eles não vão querer aceitar teu cartão, tá? E isso pode acontecer. Leve uma combinação de cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro em espécie. E avise o seu banco sobre a viagem para evitar bloqueios nos cartões. Então, você precisa avisar o banco se tiver que fazer alguma coisa lá para que você possa usar em outro país. Aí seria melhor também, né? Isso tudo eu não sabia, eu nunca lidei com isso. Eu vou lidar agora, entendeu? Sobre muita coisa. Como eu falei para vocês, eu planejei toda a viagem, essa parte ficou comigo. Agora a parte de ver documentação, a parte de ver medicamento que nós podíamos usar, a parte de ver essa questão do dinheiro, não tinha ficado comigo, vai ser agora. Vamos falar de bagagem, uma bagagem que seja inteligente. O que não pode faltar? Roupas confortáveis, calçados apropriados, itens de higiene pessoal, né? Acho que é um pouco cedo para falar de viagem, da bagagem, que falta 1 ano. No entanto, eu tô fazendo aqui um resumão nesses 2, 3 primeiros vídeos, porque depois nós vamos falar de novo. E daí, quando eu falar de novo, eu vou falar o que eu já fiz. Tô fazendo aqui falando disso agora, porque daí depois eu vou saber, vou fazer o meu check, meu checklist, né? Então, roupa confortável, leve roupas confortáveis e adequadas para o clima dos destinos que irá visitar. Não se esqueça de levar agasalhos mesmo no verão. Na verdade, vai ser bem friozinho, né? Então, bastante cachecol, bastante roupa de inverno. Então, tem que preparar as crianças, tem que me preparar para isso, certo? Calçados apropriados, leve calçados confortáveis, tênis, né? Tênis adequados para caminhadas, né? E para tênis, bota de trilha, evite sapatos de salto alto. A gente não tem roupa chique não, sabe? Porque tem que estar pronto para qualquer coisa. Então, você não vai estar com um salto, né? Itens de higiene pessoal. Leve seus itens de higiene pessoal favoritos, como sabonete, shampoo, condicionador, pasta de dente e escova de dente. Eu optei por levar o mínimo de coisas possíveis, né? Muita coisa eu fui comprando no meio do caminho, né? Ia precisando de alguma coisa ou outra. Shampoo, por exemplo. Né? Preparando o Yuri, né? A visão dele da aventura. Vamos lá, eu tenho 1 ano aí para ir explicando a ele, mostrando algumas coisas. Ele já fala pinguim. Crie um roteiro visual e leve seus brinquedos favoritos. Então, tudo isso nós vamos falar com o tempo, né? Conecte-se com a comunicação da autista, né? A comunidade autista, desculpe. Conectando-se com a comunidade autista. Já estou fazendo isso, aqui falando com você. Logo, logo eu vou começar a contar que eu quero fazer essa viagem no Instagram e tudo mais. Aliás, se você não segue lá, faça seguir. Instagram, Autismo Infinite Planner. Grupos online, né? Eu pretendo mostrar para a comunidade toda, mostrar para você através da comunidade, através, né, de grupos e eventos e tudo mais. Eu pretendo mostrar. É isso que eu visualizo. É isso que eu tô vendo lá em abril de 2026. Então tá, vamos lá. A rotina na estrada, mantendo a estabilidade, tá? Esse é o último assunto que eu vou falar aqui agora, tá bom? E aí a gente vai esperar o próximo vídeo, tá bom? Até porque eu tô aqui entusiasmada, porém com sono. A rotina na estrada, mantendo a estabilidade. Então, horários regulares, atividades familiares e espaço pessoal. Então, horário regular. Manter horários regulares para dormir, comer e tomar banho. Isso vai ser uma coisa que eu vou... Isso vale para qualquer viagem, né, gente? A gente precisa manter os horários, né?
Isso ajudará o Yuri a se sentir mais seguro e confortável. Não só ele, mas a gente também cria uma previsibilidade, né? Atividades familiares. Realize atividades familiares como ler histórias, cantar músicas ou brincar com brinquedos. Isso fortalece os laços familiares e proporcionará momentos de alegria. Claro, não vou deixar o Yuri lá no banco de trás o tempo todo, só olhando para fora, olhando para nós, sem trocar uma palavra, sem interagir com ele, né? Espaço pessoal. Então, durante uma viagem tão longa assim, né? Garantir que o Yuri tenha um espaço pessoal para relaxar e recarregar as energias. Pode ser um cantinho no carro, um quarto de hotel ou uma barraca, né? No camping, que não vai ser o caso. Então, no carro, como eu já falei de adaptação, eu queria muito. É óbvio que não pode ninguém a mais no carro, por exemplo, mais alguém no banco de trás, mas com segurança, com cinto de segurança, arrumar um jeito do Yuri dormir, deitar no carro, né? Então, adaptar uma caminha, né? É uma coisa que eu gostaria de fazer, tirar ele da cadeirinha e botar ele deitado. Por exemplo, ele dormiu, a gente para o carro e bota ele dormir com cinto. É uma coisa que eu gostaria de adaptar. Então, vamos lá. Flexibilidade é a chave do sucesso da viagem. Aqui no nosso canal, aqui no YouTube, Autismo Infinito Plano. E se você ainda não está inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Tem tal de hype agora aqui, né? Vamos lá, dá um hype aí pra mim. Tem aqui no canal um vídeo sobre flexibilidade, que é o caminho do sucesso para tudo, não só para viagem. Quando a gente é flexível, quando a gente se adapta a vários momentos, a várias coisas que vêm acontecendo no caminho, ao longo de um percurso, por exemplo, a gente consegue, com certeza, ter mais sucesso e ter mais tranquilidade, não se estressar tanto e assim por diante, né? Então, esteja aberto a mudanças, tá? Adapte-se aos imprevistos, né? Não só nas viagens, mas na vida cotidiana. Aproveite o momento, tá bom? Então, gente, lembre-se que o roteiro é apenas um guia, tá? Um guia. Esteja aberta a mudanças, adapte-se aos imprevistos e aproveite cada momento da viagem. O importante é se divertir, criar memórias inesquecíveis. É um sonho. Eu quero muito levar meu filho para viajar, para desenvolver coisas novas, ver coisas novas, vivenciar coisas novas, e eu também com ele, criar essas memórias afetivas, né? E principalmente mostrar que o autismo, ele não é um empecilho para que você, mãe, para ou pai, qualquer pessoa, vivencie um sonho, queira fazer, possa aí cocriar, imaginar, buscar, planejar algo. Eu falo que aqui eu estou planejando uma viagem, estou sonhando com uma viagem, quero realizar ela lá em 2026, com bastante realismo, com bastante tempo, né, sendo realista, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser o sonho de construir uma casa, o sonho de comprar, né, uma casa, ou um carro, ou melhorar as terapias dos nossos filhos, ou enfim, vou criar coisas aí para que Deus, o universo, a espiritualidade nos traga, certo? Então esse foi o nosso segundo vídeo aqui dessa playlist, né? Aventura Autista, rumo à Patagônia de carro, certo? Muito obrigada! Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom que você esteve aqui nesse vídeo até o final. E o importante é se divertir e criar memórias inesquecíveis, certo? Obrigada!